Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 18º encontro, a aula 18, que vai trazer os temas, né, que tratam a respeito das normas gerais em matéria tributária. A gente vai falar sobre convenções particulares, obrigações tributárias principais e acessórias. A gente vai poder também trabalhar uma conexão desses temas com o tema da responsabilidade tributária, porque nós vamos falar de solidariedade. A gente vai falar da conexão que existe entre os temas solidariedade tributária e isenção. Então, acho que é um tipo de matéria que tem uma influência muito grande com o direito civil, com as relações cíveis, e talvez isso que possa trazer uma confusão na nossa cabeça. Mas se a gente estudar isso, olhar para isso, fizer questões, a gente vai fixar esse conteúdo e vai ficar mais fácil. Em primeiro lugar, eu preciso cumprir com uma coisa que eu havia prometido, porque na aula 17, que tratava de responsabilidade tributária, eu acabei deixando uma questãozinha que eu tinha elaborado com o nome da Flávia, que é uma das alunas que nos assiste aqui. Então, Flávia, eu estou pagando aqui aquela promessa que eu havia feito e eu queria tratar essa questão, que é uma questão que fala de excesso de poderes, fala a respeito de gerentes e também de convenções particulares, que tem uma conexão com o nosso encontro de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Flávia é sócia gerente da pessoa jurídica KM Limitada, que passa por grave situação financeira e deixou de quitar tributos federais dos últimos 3 anos. Nos termos previstos pelo Código Tributário Nacional, cabe a responsabilização pessoal de sócios de pessoa jurídica por débitos tributários, uma vez configurada a seguinte situação. Inadimplemento sucessivo de tributos vencidos e não recolhidos no prazo legal pela pessoa jurídica. Então, quer dizer que a gente procura uma responsabilidade pessoal do sócio, ou seja, o sócio passa a responder aqui, ó, de acordo, né, com o que a gente está falando aqui, né, nessa questão. Peraí, deixa eu só avançar aqui direitinho, peraí. Perdão, eu estava aqui no último slide, né? Então, aqui ele está falando para a gente assim, ó, a responsabilização, ela vai acontecer necessariamente, e uma responsabilidade pessoal da sócia gerente, que no nosso caso aqui é a Flávia, né, ó, a sócia gerente, a responsabilidade pessoal da pessoa jurídica por débito tributário, quando a gente tiver um inadimplemento sucessivo, ou seja, falta de pagamento de tributos vencidos e não recolhidos, é sucessivo isso, né, ó, e não recolhidos no prazo legal pela pessoa jurídica. Está dizendo que quando a pessoa jurídica não paga, então a gente tem inadimplemento sucessivo e a Flávia quem vai pagar e responder pessoalmente pelos tributos da pessoa jurídica. Quando houver uma insuficiência de bens da PJ, então não tem bens da PJ, quem paga é a sócia. Quando tal situação patrimonial comprovadamente inviabiliza o pagamento da dívida fiscal. Então, ele está falando o seguinte, ó, a situação patrimonial está muito ruim, não tem bens suficientes da pessoa jurídica, quem vai responder pessoalmente é o sócio. Veja, absurdo. A identificação de atos de gerência praticados com excesso de poderes e infração à lei, contrato social ou estatuto, não bastando o mero inadimplemento do tributo devido. Depois, identificação de atos de gerência praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatuto, ainda que o sócio não mais fizesse parte do quadro societário da empresa, à época da ocorrência do fato gerador do tributo, cobrado, além do inadimplemento do tributo. Então, veja, pessoal, o que é que faz com que a Flávia, a sócia gerente, o administrador, um diretor, uma pessoa que tem poderes de gerência, poder de decisão, que tem poderes. Bom, em primeiro lugar, ela só pode cometer excesso se ela tiver poderes, né? A gente pensa nesse primeiro paradigma, né? Ok. Pensando assim, vamos imaginar que determinadas pessoas possam atuar com excesso de poderes que lhe foram otorgados, ou desrespeitando o contrato, desrespeitando o estatuto. E neste caso, nesta hipótese, sim, aí a Flávia responderia pessoalmente, tá? Veja, pessoal, o mero inadimplemento, ou seja, não pagar tributo, não faz com que haja a responsabilidade pessoal da Flávia. Eu até comentei na aula, né, que a gente estava falando sobre esse assunto, que imagina você pensar
que todas as pessoas vão automaticamente, quando se posicionarem, né, como diretoras, como sócias, como gerentes, diretoras ou presidentes, que elas possam passar a responder pessoalmente pelo pagamento da pessoa jurídica, pelo pagamento que a pessoa jurídica não conseguiu realizar, não conseguiu efetuar. E veja, a questão aqui está dizendo que a empresa passa por grave situação financeira e por isso ela deixou de quitar tributos. Mas de acordo com o CTN, quando a pessoa sucessivamente deixa de recolher tributo, então imediatamente essa pessoa jurídica é despersonalizada e recai a responsabilidade na pessoa da Flávia? Não é verdade isso. Quando a pessoa jurídica não tem bens, insuficiência de bens numa situação patrimonial extremamente ruim, que inviabiliza o pagamento da dívida fiscal, faz com que o sócio tenha responsabilidade? Também não. Também não. Letra D. Ele diz assim, identificação de ato de gerência com excesso de poder, tá certo isso daqui? Contrato social e estatuto, mas ainda que o sócio não mais fizesse parte do quadro societário à época da ocorrência do fato gerador? Peraí, se ele nem era mais sócio quando aconteceu o fato gerador, como é que a gente pode chamar a Flávia se ela já não fazia mais parte daquela sociedade? É isso que a letra D está falando, por isso ela também é uma letra incorreta. Mas, professora, estava previsto num contrato, e nesse contrato ele responderia e teria responsabilidade mesmo que não mais fizesse parte desta sociedade. Cuidado, é uma relação cível inoponível, não se opõe à fazenda. A fazenda não procura pela Flávia, mas a fazenda procura pela Flávia quando fica identificado e comprovado que ela praticou excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. E não basta o mero inadimplemento. Essa é a aplicação de dois institutos importantes. O primeiro deles, ele está falando do Código Tributário Nacional, porque a gente está percebendo aqui que ele queria a dicção, né, perfeita do artigo 135, caput, mais inciso 3 do CTN. Mas também, e nós falamos isso, que a súmula 430 do STJ faz esse papel de retirar a Flávia do polo passivo de uma execução fiscal ou não responsabilizá-la pessoalmente porque a pessoa jurídica deixou de recolher tributo. Por quê, pessoal? Não é crime mero inadimplemento. Se não ficou configurado que a pessoa se apropriou indebitamente, que ela agiu com fraude, que ela agiu com conluio, se ela simplesmente não cometeu um crime ou uma infração, uma contravenção penal que depende de uma definição no do direito penal, a gente não pode responsabilizar pessoalmente a Flávia porque a empresa está passando por uma grave situação financeira. Então, cuidado com isso, tá? Essa questãozinha que eu fiquei de tratar, mas ela tem uma conexão muito importante, muito interessante com o que nós vamos tratar hoje, né? Com as temáticas que a gente trata no dia de hoje, por isso acabou ficando, até para não correr na aula passada, eu fiquei devendo essa questão aqui. Então ela está tanto no material da aula 17 quanto agora no material da aula 18. Sendo que aqui no material da aula 18 ela também está no último PowerPoint, tá? Então eu vou lá pro comecinho, vou lá pro primeiro PowerPoint que a gente vai falar, né, que a gente vai tratar. A primeira questão que eu separei para vocês aqui, que trata das normas gerais em matéria tributária também, tá bom? Ela diz assim, o fisco federal em processo de auditoria, né, ou em processo de fiscalização, verificou que uma empresa estava em dívida para com o fisco em relação ao imposto de renda. Ao autuar a empresa para o pagamento do imposto, o fisco impôs-lhe ainda uma multa por atraso no pagamento e outra por não ter entregue a declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica. Nessa situação hipotética, ele diz assim, letra A obrigação de pagar o imposto de renda e de pagar a multa por atraso na entrega da declaração são consideradas principais. A de pagar a multa de mora, não. Letra B, todas as obrigações que estão aqui são consideradas obrigações principais. Foi o que ele falou aqui para nós, né? Depois, a obrigação de pagar o imposto de renda é considerada principal e de pagar as multas, não. A obrigação de pagar o imposto de renda, de pagar a multa, são consideradas como obrigações principais. A de pagar a multa por atraso na entrega da declaração, não.
Vamos lá. Vamos tratar então do tema obrigações tributárias. Isso aqui aparece na prova e isso aqui dá um enrosco na nossa cabeça, porque a gente está de fato, né, muito relacionado, a nossa vida está muito relacionada com as obrigações civis, né? A gente vê isso muito no dia a dia, inclusive. A gente não diz assim, quando uma obrigação tributária, quando uma obrigação principal deixa de existir, a obrigação acessória a acompanha e por isso ela também não existe mais. No direito tributário isto não existe. Bom, em primeiro lugar, é o artigo 113, incisos e parágrafos, que traz a definição das obrigações principais e obrigações tributárias. Em primeiro lugar, o Código Tributário Nacional, ele divide as obrigações em principais e obrigações acessórias. Isso aqui é igual ao direito civil, mas a forma de conceituação delas é distinta. No direito tributário, as obrigações principais, elas nascem com um fato gerador. E elas são consideradas todos os deveres pecuniários, toda obrigação de pagar. Ela sempre vai se revelar na obrigação de pagamento. Ela se revela como sendo o pagamento. É o pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária. Então, sempre que você perceber que na prova ele está falando de pagamento de tributo, ó, pagou tributo, pagou penalidade, multa, juros, tudo isso é obrigação principal. E ela nasce com o fato gerador. Porque a pessoa, quando ela é proprietária, quando ela transmite bens, quando ela presta serviços, quando ela obtém acréscimo patrimonial, disponibilidade econômica ou jurídica, quando é transferido a ela bens, né, em razão de doação, em razão da morte, na sucessão, em razão da morte, a gente tem fato gerador. E o fato gerador faz nascer a obrigação de pagar tributo, obrigação de pagar tributo, obrigação pecuniária. Então, a obrigação principal, ela sempre vai se revelar como o dever de recolher tributo aos cofres públicos ou recolher penalidade pecuniária, por exemplo, a multa, que é o que a gente chama, né, no direito tributário, a multa. E as obrigações acessórias, elas não nascem com o fato gerador. As obrigações acessórias, elas são consideradas como deveres instrumentais previstos na legislação tributária. Esses deveres instrumentais, na verdade, eles são deveres de colaboração com o fisco. É tudo que a gente vai ter que colaborar com a fazenda para que ela entenda que eu fiz, que eu realizei determinado ato, que eu prestei serviço, que eu circulei mercadoria com o objetivo de vender essa mercadoria. Então a gente vai falar que esses deveres são sempre assim, ó, traduzidos como sendo prestações positivas ou prestações negativas. A gente vai dizer que são deveres que vão sempre revelar uma obrigação de fazer ou deixar de fazer. Vamos dar um exemplo prático sobre isso daqui? Então, sempre vai estar na legislação tributária. O direito tributário, na sua legislação, vai prever como é que essas obrigações vão funcionar. Quer ver? Quer ver uma prestação positiva, uma obrigação de fazer? Enviar a declaração, por exemplo, do imposto de renda de pessoa física. Todo ano a gente tem que fazer isso, né? Quem tem acréscimo patrimonial, tem rendimentos, precisa enviar a declaração de imposto de renda. Então, é uma prestação positiva, ó, enviar a declaração de imposto de renda. E deixar de fazer algo. Por exemplo, você não pode omitir receita. Omitir receita. Você não pode omitir operações. Quer ver um outro exemplo que a gente tem de deixar de fazer receitas? Vou colocar aqui, desculpe, né? Ficou feio. Operações. Ó, sabe uma coisa que a gente não pode fazer? A gente não pode, por exemplo,
rasurar os livros, esconder os livros, queimar os livros contábeis. Tá vendo? Uma outra coisa que a gente não pode deixar de fazer é uma prestação. A gente não pode circular mercadoria sem documento que comprove essa circulação, mesmo que a gente não vá vender a mercadoria. Se o fiscal de barreira parar você tem uma obrigação acessória. Mesmo que aquilo não seja uma operação de comercialização, se eu estou abastecendo as filiais, né? Eu, matriz ou centro de distribuição, só estou abastecendo as minhas filiais, mesmo assim, esse caminhão, esse deslocamento tem que estar sempre acompanhado de documento que comprove esse deslocamento, né? Então eu não posso deslocar mercadoria sem comprovação de documentação. Se o fiscal de barreira parar, ele pode me autuar, inclusive. Então as obrigações tributárias sempre vão ser assim, principais: dinheiro, pecúnia, pagar tributo ou recolher multa, penalidade pecuniária, por exemplo. As acessórias são deveres que são sempre revelados em prestações positivas e negativas que a legislação tributária vai dizer. Por exemplo, a legislação do imposto de renda vai dizer: até o dia 30 você precisa, 30 de abril, você precisa enviar a declaração do imposto de renda. Se você não fizer isso, 30 de março, 30 de abril, dependendo da pandemia, né? A gente teve até prorrogação de prazo durante o prazo de o momento de pandemia. Se você não entregar, você será autuado. Então, um pontinho de atenção aí em relação a isso, né? E cuidado, diferente do direito civil, as obrigações principais, elas independem das obrigações acessórias. Eu adoro essa matéria. Elas independem das obrigações acessórias. E por que isso, professora? Porque é o seguinte: mesmo que a pessoa esteja isenta, alcançada por um benefício de isenção, ou seja, dispensada legalmente do pagamento, ou que ela esteja alcançada por um outro benefício, ela esteja imune, alcançada por uma imunidade como um templo religioso, ela não está dispensada de realizar, de cumprir e de efetivar as obrigações acessórias. Ela precisa cumprir com as obrigações acessórias. Mesmo que ela esteja dispensada, mesmo que ela esteja imune, que tenha uma anistiada, por exemplo, ela está perdoada, ela foi alcançada por uma remissão, por um perdão, ela foi perdoada, anistiada, ela foi remida, não importa. Ainda assim, ela precisa cumprir com as obrigações acessórias. Nenhuma pessoa que tem obrigação principal, que foi descartada, foi alcançada por benefício, deixa de cumprir com obrigações acessórias. Elas não são integradas. A obrigação acessória, ela continua, ela permanece, mesmo que não tenha dever de recolher tributo. Então, esse aqui é um primeiro ponto de atenção que nós temos sobre as obrigações tributárias. Em segundo lugar, uma coisa super importante sobre a obrigação principal e acessória é que quando... Vou tirar aqui a minha telinha, tá? Quando inobservada, desrespeitada, a obrigação acessória, esta será convertida em obrigação principal, vou mudar de cor aqui, em relação à penalidade. Lembra que a penalidade é dever pecuniário, pagar o tributo. Então, peraí, professora, calma. Então, a obrigação acessória, ela previa que até 30/4 eu tinha que enviar a declaração de imposto de renda de pessoa física, IRPF. Mas aí eu não fiz. Eu não cumpri com esse prazo. A primeira coisa que vocês ouvem falar é o seguinte: entrega ainda que seja incompleta. Entrega para você não pagar
multa. Olha lá, tá vendo? Ó, esse exemplo é bom. Então, se eu não cumpro com este prazo e eu extrapolo esse prazo e vou entregar minha declaração lá para o dia 1º de janeiro de 2023, 2024, eu viro o ano, nem quero saber. Isso é convertido em penalidade. Então, obrigação acessória, quando desrespeitada, descumprida, ela se torna uma obrigação principal em relação ao que a gente chama penalidade, dever pecuniário. Tanto é verdade que, veja, se eu não emito nota fiscal, eu sou autuada. Vou ter que pagar multa, é lavrado um auto de infração e imposição de multa contra mim. Isso mesmo. Por exemplo, eu estou lá transportando mercadoria e deslocando mercadoria entre um estado e outro, município e outro, não importa. Mas eu só estou deslocando a mercadoria para abastecer os supermercados, tirei ela dos depósitos e estou abastecendo os mercados da minha rede. Mesmo assim, eu preciso, neste deslocamento, sempre levar, né, com a pessoa que está realizando o transporte, o motorista do caminhão, ou, enfim, do transporte que está sendo realizado, eu preciso ter sempre um documento, né, que mostra a veracidade daquela operação, que aquela operação, inclusive, nem é tributável. Mas eu preciso sempre levar a mercadoria acompanhada de documentação, que mostra, naturalmente, essa operação acontecendo. Ou seja, quando o fiscal de barreira para lá o caminhão, e o caminhoneiro fala, olha, eu não tenho, não me deram documentação, eu só estou aqui com a carga. O que ele vai fazer? Lavrar auto de infração e imposição de multa, porque eu descumpri como obrigação acessória. Olha, professor, então quer dizer que a pessoa não entregou os livros, ela não exibe os livros numa fiscalização, ou os livros não estão mostrando a realidade da empresa, a realidade das operações, está omitindo a operação, está tudo rasurado, os livros foram queimados, aconteceu um incêndio criminoso e justamente o Departamento Contábil e Financeiro pegou fogo e aquilo sumiu. A pessoa é autuada. Falta de cumprimento com os deveres instrumentais, obrigações acessórias previstas pela legislação tributária são transformadas em penalidade, em obrigação principal. Vamos ver então essa questão, como é que ela ficou? Vamos lá? O Fisco Federal, no processo de auditoria, verificou que uma empresa tinha uma dívida em relação ao imposto de renda. Ao autuar a empresa, o fisco impôs-lhe ainda uma multa por atraso no pagamento, porque pagou fora do prazo, e uma outra multa porque não entregou a declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica. Lembra que a gente tem duas obrigações distintas, uma obrigação principal e uma acessória. A principal, pagar tributo, e a acessória, entregar a declaração, mas a pessoa não entregou a declaração no prazo. Além de pagar o tributo fora do prazo, ela também não entregou, tá vendo? Ó, ela não entregou. Lembra que a gente falou que essa obrigação acessória transfere-se para uma obrigação principal? Aí ela fala assim, ó, a obrigação de pagar imposto de renda e de pagar a multa são consideradas principais, e de pagar a multa de mora não. Imagina, se for pagamento, tudo que for pagamento vai ser obrigação principal, e aqui a alternativa correta é essa, né? Todas essas obrigações aqui são consideradas principais, porque ela não entregou. Quando ela não entrega, ela paga uma multa. Quando ela não entrega o tributo, quando ela não paga o tributo no prazo, ela é autuada e paga uma multa. E quando ela não entrega dentro do prazo, ela paga uma outra multa. E lembra que as obrigações principais, elas sempre serão os deveres pecuniários, né? Ó, a obrigação de pagar o tributo ou então a penalidade pecuniária, a multa, tá? Então a letra B aqui é a correta. A obrigação de pagar o imposto de renda é considerada principal e de multa não. Claro que não, tá errado. E sabe o que eu acho que é uma pegadinha? Os alunos sempre falam assim pra mim, professora, eu não sei porquê, eu tinha certeza na minha cabeça que multa era obrigação acessória. Não, a multa não é obrigação acessória. É que no direito civil, algumas conceituações são traçadas dessa forma, né? A multa como sendo uma obrigação acessória, no direito tributário não é, tá bom? Porque ela é um dever pecuniário. A obrigação de pagar imposto de renda e de pagar a multa de mora. A multa de mora é por quê, professora? Multa por atraso, a demora no pagamento, tá bom? São consideradas principais. E a multa por atraso na entrega da declaração, não é verdade. Tudo é multa, tudo é penalidade, multa de mora, multa punitiva, multa por infração,
tudo é multa. Dever pecuniário transformou-se em obrigação principal, não mais obrigação acessória. Por isso, a letra B é a correta, porque é multa e multa, multa é obrigação principal, não tem nada de obrigação acessória. Se ele tivesse perguntado pra gente assim, professora, o dever... Veja, se ele tivesse perguntado assim na questão para nós, ó. O dever de recolher o tributo no prazo é obrigação principal. E o dever de cumprir com a entrega da declaração é obrigação acessória. Essa assertiva estaria correta, mas ele não está falando isso. Ele está dizendo que a pessoa foi autuada. Por quê? Por dois motivos. A autuação foi em razão da falta de pagamento dentro do prazo de imposto de renda e falta da entrega da declaração dentro do prazo. Então, as duas coisas geraram cobrança de tributo e pagamento de multa. Cobrança do tributo, pagamento de multa, ambas penalidades pecuniárias, né? Ambos são deveres pecuniários e por isso se revelam como obrigações principais e não obrigações acessórias, tá? Ó, próxima questão que a gente vai tratar aqui, terceira questão que a gente vai tratar. Ai, eu adoro essa questão, boa demais. Vera e Mara são contribuintes obrigados solidariamente por lei, devia ser obrigadas, né? A pagar mensalmente certo tributo. Eita, professora, aqui ele já escreveu para mim solidariedade, né? Falou que é uma solidariedade por lei. Isso mesmo. A gente vai falar por que ela colocou a questão dessa forma, tá? A pagar mensalmente um tributo. Então, ó, ambas são contribuintes e estão obrigadas a pagar solidariamente por lei, por uma determinação legal, o tributo. Em determinado mês, foi publicada uma lei que isentou do imposto pessoalmente as pessoas que sofriam uma certa enfermidade. Eita, lembra que nós estudamos isso na isenção? Que a isenção pode ser concedida em caráter geral, mas também ela pode ser concedida em caráter específico, em caráter personalíssimo. E aí eu preciso fazer prova da minha condição e por despacho administrativo eu posso ter a recusa, aí lógico, um despacho fundamentado, a recusa deste benefício, então eu posso usufruir deste benefício. Lembra que a isenção trata disso, né? As duas hipóteses de isenção que podem contemplar uma região, né, determinada região, inclusive do território tributante, ou toda a região. Então ele escolhe determinada pessoa, determinada operação, determinada região, e por isso ela é uma isenção concedida de forma específica, né? Ou ela pode ser uma isenção que é concedida em todo o território, para todos os munícipes, é uma isenção concedida em caráter geral. E ele está dizendo aqui que Vera, por sofrer uma enfermidade, hoje a gente não usa mais esse termo portador, né? Por ela sofrer com essa enfermidade, ela está isenta do pagamento. Mas a gente tem uma relação solidária, como é que fica essa situação? Ela diz assim, ó, a isenção dada a Vera não exonera Mara, restando a esta a obrigação integral. A referida lei inconstitucional, dada a impossibilidade de concessão de isenção pessoal de solidariedade em caso de solidariedade obrigados. Ela falou que não pode não, é inconstitucional essa lei. A isenção concedida a Vera exonera integralmente Mara. Tá falando que se chegou na Vera, a Mara também tem direito a essa exoneração porque a relação é solidária. Letra D. A isenção concedida a Vera não exonera Mara, restando a esta a obrigação pelo saldo remanescente. Vamos falar sobre isso então. Vamos tratar do tema de solidariedade, que é uma delícia de estudar isso. É super bom, viu? É uma delícia estudar. Vamos lá. A solidariedade tributária, no CTN, ela vem tratada em 2 artigos, tá? No artigo 124 e 125 do Código Tributário Nacional. Lá no artigo 125, a gente vai ter os efeitos da solidariedade, tá bom? E no artigo 124, a gente vai ter, não uma definição do Instituto, porque a definição do Instituto está no direito civil. O Código Tributário Nacional não se preocupou em fazer essa definição, porque o direito tributário já tinha se usurpado desse Instituto lá do direito civil, né? Mas o artigo 124 do Código Tributário Nacional, ele se preocupou com uma outra coisa, em dizer
quais são as hipóteses de isenção, tá bom? Desculpa, as hipóteses de solidariedade. E aí a gente tem duas hipóteses, tá? A gente tem uma primeira hipótese, eu vou pegar até o exemplo aqui da questão, por determinação legal expressa, ou a segunda hipótese que prevê que a solidariedade ela pode existir quando houver um interesse comum sobre o fato gerador. Lembra da questão que eu falei dos três irmãos? Rodrigo, Roberto e Marcela? É aqui. Nós três éramos proprietários, né? A prova aí, a questão que a gente trouxe da FGV, ela falou que é essa primeira hipótese de solidariedade. A gente está aqui, ó. Porque a própria questão falou, ó. São contribuintes obrigadas solidariamente por lei, tá? Ele poderia ter dito, são contribuintes em razão de terem um interesse comum no fato gerador, no interesse comum na existência do fato gerador, na situação que traduz o fato gerador, tá? Aí ele tá falando para nós aqui no artigo 124 em razão, uma relação que traz hipóteses, né, dessa relação solidária. Quando que pode existir? Mas na verdade os efeitos da solidariedade que estão lá no 125, um dos efeitos que nós temos é o seguinte, tá? A gente vai ter uma regra e uma exceção, que é isso que eu quero tratar nessa questão, tá bom? Professora, quando tem isenção. Então a gente está falando de uma temática que trouxe isenção e solidariedade para dentro da prova. Lembrando que isenção modere copa nis, isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário e que depende de lei específica. Lembrem que somente uma lei específica pode dispensar alguém de recolher tributo. Por decreto não pode conceder nem revogar. Lei concede, lei revoga, nós vimos isso já, né? Quem ainda não assistiu essa aula, vai lá para a aula de isenção, tá até no calendário direitinho, né? E reveja essa aula de isenção. Mas aqui o tema é isenção e solidariedade. E a regra, pessoal, é a seguinte, a regra é que quando houver uma relação solidária, a isenção alcance todas as pessoas. Mas cuidado, quando a isenção, ela é uma isenção geral. Uma isenção concedida em caráter geral. Se for uma isenção concedida em caráter específico, não. Então, professora, se ela for uma isenção em caráter geral e houver uma solidariedade, ela alcança todas as pessoas da relação solidária. Perfeito. Tá certo que seja assim. Agora, se ela é uma isenção específica, essa isenção alcança apenas as pessoas contempladas pela norma isentiva. Então, aqui a gente vai ter uma isenção em caráter específico. Ó, é caráter específico. Ela não é uma isenção geral. Ela só está alcançando uma pessoa da relação. Quer ver? Tanto é verdade que a gente enxerga isso aqui, ó. A gente enxerga assim, ó. A gente enxerga na relação solidária a Vera, ó, e a Mara. Vera e Mara. Aqui na questão, ele falou que a gente teve uma isenção que contemplou só a Vera. Vamos lá. Então, a gente precisa pegar a Vera
Opa. A gente precisa pegar a Vera e tirar a Vera daqui. A gente precisa pegar a Vera, ó, e tirar a Vera da relação. Tá vendo, ó? A gente tem que tirar a Vera daqui. Quando a gente tira a Vera daqui, ela sai levando consigo o valor do tributo que ela tinha que pagar na relação solidária. Ela sai levando embora, ela vai embora. Ela leva embora o valor do tributo que ela deveria pagar, porque ela está isenta do pagamento. Se a gente está numa relação solidária, não dá para a Mara ficar com todo o valor. Então a Mara fica apenas com um saldo remanescente. Opa. SC aqui, né? Deixa eu me corrigir. A Mara fica com saldo remanescente, porque a Vera saiu com a cota parte dela. A Vera saiu com o valor. Por que saiu, professora? Porque isenção é hipótese de exclusão de crédito tributário. Ela alcançou a Vera está isenta, a Vera sai da relação tributária e fica só o saldo remanescente. Então, quando a gente está falando de isenção concedida em caráter geral, para todas as pessoas, aí a Vera e a Mara seriam alcançadas. Mas se é uma isenção concedida em caráter específico, em função de determinada condição, porque ela é uma isenção onerosa e a Roberta cumpriu com aquele dever. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho subvisão. E a pessoa que tem subvisão, a pessoa está alcançada por um benefício de isenção de determinado imposto. Por exemplo, IPVA. A pessoa tem uma subvisão, ela não chega a ser cega, mas ela tem subvisão, e ela está alcançada pelo IPVA, por uma isenção de IPVA. Como é que ela vai dirigir? A pessoa ela pode contratar um motorista, se ela é proprietária, ela contrata um motorista, a pessoa dirige para ela. E ela continua tendo isenção. Ela tem isenção. Ela sai da relação obrigacional. E permanece o saldo remanescente, abatendo aquilo que deve a Vera, a Mara fica com saldo remanescente para pagar. Porque aí eu fiz prova da minha condição, provei que tenho subvisão e que tenho direito à isenção, a norma isentiva está me contemplando. Aí ele diz assim, lógico, né? Ele nega para as duas, ele nega para uma, nega para outra, diz que alcança as duas, é isso que ele vai fazer, né? No entanto que ele falou assim, ó, a lei inconstitucional não pode, quando tem solidariedade não pode ter isenção, quem disse? Só porque uma relação solidária não pode existir isenção? Tá errado, a gente tira dela. Sai dela, né? Ele fala assim na letra A, a isenção dada à Vera não exonera a Mara, restando a este a obrigação integral. Meu Deus, como integral? Se teve isenção, a gente tira a Vera da relação e ela sai com dinheiro. Então não é verdade. Coitada da Mara, imagina só, a Mara ter que arcar com todo o restante, ou seja, de forma integral com o tributo, não é verdade. Ela sai e sai com o valor dela, tá? E lembra desse desenho que eu fiz. A isenção concedida à Vera exonera integralmente Mara. Não, a Mara não está alcançada pelo benefício da isenção. A norma isentiva alcançou somente Vera porque ela tinha uma condição, uma certa enfermidade, que era o foco, né? E que era o alvo e o objeto daquela norma isentiva, daquela lei isentiva de benefício, né? A isenção concedida à Vera não exonera a Mara, restando a Mara a obrigação pelo saldo remanescente. É um dos efeitos da solidariedade. Um dos efeitos da solidariedade é este. A regra é que quando a isenção é concedida em caráter geral, ela exonera todas as pessoas da obrigação. Mas a exceção é, quando é concedida em caráter específico, retira então a obrigação de pagamento só desta pessoa e ela sai com o saldo que ela deveria e deixa um saldo remanescente para trás para quem fica na relação obrigacional, tá bom? Eu adoro essa questão, uma questão muito boa, muito bem feita, né? Mas ela é o quê? Uma questão que está contaminada com o direito civil, né? Por isso que a gente fica em dúvida, tá? Lei municipal que dispõe sobre IPTU estabelece claro que a gente está tratando de solidariedade, né? Solidariedade entre proprietários de um mesmo imóvel. Claro que a gente vai tratar para a gente fixar o conteúdo e você não ficar em dúvida, né? Então ela estabelece uma solidariedade entre os proprietários de um mesmo imóvel. Os efeitos da solidariedade não estão listados aqui, nessas opções a seguir. A exceção de uma, tá bom? Então a gente tem vários efeitos. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue descobrir que efeitos são esses aqui, ó. Eu vou começar por baixo, tá? Pela letra D. Vou começar aqui de baixo.
A isenção ou a remissão do crédito tributário exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, olha a Vera e a Mara, né? Nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo, olha o saldo remanescente, né? Então essa daqui não é, porque ele está procurando a exceção. Então essa aqui está correta, ó. Ela está correta, não é essa que eu quero a gente tirar da nossa frente, tá? O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. Opa, com certeza! É um dos efeitos da solidariedade, ó. Eu falei sobre o primeiro efeito da solidariedade aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro efeito. O segundo efeito que eu tenho da solidariedade, um que pagar alcança todos. Um que paga beneficia os outros, né? Aquele que quitar o tributo beneficia os demais. E é verdade que essa pessoa que quitou o tributo pode, depois em ação regressiva, ação de regresso, exigir o recolhimento dos outros, né? Perfeito. Mas aquele que quita, libera os outros. Porque lembra que a gente falou que, inclusive, essa obrigação é uma obrigação integral? Os irmãos Rodrigo, Roberto e Marcela são proprietários. Eles têm, né, uma relação solidária porque eles têm um interesse comum no fato gerador, que é a propriedade. Quando o Rodrigo paga o tributo, ele libera a Roberta e a Marcela. Perfeito. Aquele que quita, ó, então o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. Perfeito. Eu não vou pagar 33,33%. Lembra disso, tá bom? A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. E letra A interrupção da decadência em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais, tá? Ele tá falando assim, ó, nestas duas, né, ele tá falando assim, ó, aqui quando a gente tá tratando dessa questão, eu quero que você me diga, né, nos efeitos ali da solidariedade, quando tem interrupção de prescrição, quando tem interrupção de decadência, quem vai ser favorecido com isso? Todo mundo ou uma parte deles, né? Ele está perguntando exatamente para nós. Quem que pode ser favorecido com a interrupção da prescrição? Quem que se favorece? Todo mundo ou apenas algum deles, quando a gente está na relação solidária? Né? Isso que ele está falando para nós, né? Isso que ele está dizendo. Então, veja, pessoal, a gente sempre vai pensar o seguinte, tá? Que aqui, nessa questão, a gente nunca vai tratar... que a gente fala, né? Como que eu posso melhor me explicar? Ó, um dos efeitos da solidariedade é sobre a prescrição. Quando houver interrupção de prescrição a favor de uma pessoa ou a favor de todos, ela vai favorecer ou prejudicar. Ela favorece ou prejudica os demais. Porque, veja, em favor ela favorece e contra ela prejudica. Essa alternativa está correta, porque a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Só que o Código Tributário Nacional não fala da decadência. Até porque a gente não tem muitos institutos, né, que tratam da interrupção da decadência. Então, um dos efeitos da solidariedade, ou um terceiro efeito aqui da solidariedade, que a gente pode dizer é o seguinte, ó, que a prescrição, quando interrompida, favorece ou prejudica. Na relação solidária aos demais. Mas a gente não fala de decadência, tá? Então, a alternativa correta, né? A alternativa correta é a letra A, porque a gente não fala de decadência no CTN, a gente só fala da prescrição. Essa aqui também está correta, né? Então, ó, está correta a letra D, está correta a letra C, está correta a letra B,
né, a letra B, está incorreta a letra A, porque o Código Tributário Nacional, no artigo 125, que traz os efeitos da solidariedade, ele não faz menção à decadência. Ou seja, não há uma interrupção do prazo decadencial. Isso aqui que é decadência mesmo? É a perda do prazo de constituir o crédito tributário pelo lançamento, enviar o IPTU, por exemplo, enviar o IPVA, tá bom? A Fazenda tem prazo para fazer. E aí a solidariedade, ela não está relacionada aqui com a decadência em relação à interrupção, tá bom? Então, fica de fora a letra A, que é exceção, ou seja, como se ele estivesse perguntando aqui pra gente assinalar a alternativa incorreta, né? A exceção de uma é a alternativa correta. Próxima questão, aqui de solidariedade, claro, né? Porque isso vai ajudar bastante a gente a entender isso. João e Pedro são, por lei, mais uma vez, ó, contribuintes obrigados solidariamente a pagar um determinado tributo. Foi publicada uma lei que isenta os ex-combatentes do pagamento de tal tributo, sendo este caso, pessoal, só do João. Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta. Sendo o caso de isenção pessoal, vamos lá, né? Então aqui é só João, tá? Isento. Escreve isso lá porque isso vai facilitar a tua vida também, né? Só o João é isento, tá bom? Aí ele fala assim: sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar saldo remanescente descontada a parcela isenta em favor de João. Tá? Essa foi a primeira alternativa. Letra B. Pedro fica totalmente exonerado do pagamento, aproveitando-se da isenção em favor de João. Não é verdade, né, gente? Porque aqui a gente está falando de uma isenção específica, que é um ex-combatente, tá vendo? Ó, a gente tem uma isenção pessoal, ó, específica, né? Então não é verdade. Letra C. O imposto pode ser cobrado de um ou do outro. E a isenção fica para onde, gente? Fica por conta do Abreu, né? Não isenta nem ele nem eu, né? Tá errado isso daqui. Pois a solidariedade afasta a isenção em favor deste. Não é verdade isso, não vai cobrar de um e do outro. Não é porque é uma relação solidária, e ainda mais a gente está pensando numa relação solidária, tendo isenção, não existe esse ou. Esse ou existiria se a gente não estivesse falando de isenção. Cobra do Rodrigo, da Roberta ou da Marcela, mas não tem isenção. Agora, a partir do momento que o Rodrigo é isento porque ele é ex-combatente, o Rodrigo sai, e só ele, e só o Rodrigo, né, é otorgada essa isenção. O Rodrigo sai da relação tributária e permanece a Roberta e a Marcela para pagar. Saldo remanescente. Ele fala: Pedro tem que pagar integralmente o imposto, nada obstante a isenção em favor de João. Ai, coitado, se lascou, né? Não é verdade também, né? Então, veja, a isenção, que é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, ela é uma isenção pessoal, ela retira Pedro, né? Ela não exonera Pedro, ela isenta só João, e Pedro permanece obrigado a pagar o saldo remanescente, como nós vimos aí, né? A gente falou, né? A gente estava explicando exatamente sobre a isenção e a influência da isenção, né, na solidariedade. A solidariedade vai cair com a isenção, provavelmente, tá? Próxima questão, última questão que a gente vai tratar, espero que vocês gostem dessa também, boa pra caramba. João e Maria celebram entre si um contrato de locação, sendo João o locador e proprietário do imóvel. Vamos lá, não custa nada a gente colocar aqui, ó. Proprietário, né? Não custa nada. Proprietário e locador do imóvel, tá? No contrato, eles estipularam que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é a Maria, a locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Cuidado com isso, porque eu falei há pouco tempo, deixei até no meu Instagram, e publiquei isso no Twitter também, da história de uma moça que havia feito um Twitter, eu achei super interessante isso. Ela se intitulava como concurseira, né, juíza, futura juíza, alguma coisa assim. Ela disse, gente, só agora que eu descobri que tem alguma coisa, que quem paga IPTU, quem tem obrigação de pagar IPTU é o locador, o proprietário. Mas é verdade, é uma obrigação tributária. Vamos fazer um parênteses aqui em relação a essa história. E aí um monte de gente começou a escrever uma série de coisas lá, um monte de coisa errada, umas coisas certas, umas coisas erradas, umas coisas mais ou menos, sabe assim? Quando é mais ou menos, tá metade certa e metade errada. E as pessoas indignadas com isso. Veja,
Nós temos uma relação cível, que é uma relação estabelecida num contrato. E nesse contrato de locação de imóveis, é muito normal que haja uma convenção. E convenciona-se entre o proprietário e que é o locador e o locatário, que o locatário, ele pague o IPTU. Mas, pessoal, quem pratica fato gerador de IPTU é proprietário. E se a pessoa pratica fato gerador de IPTU e é proprietária, ela que vai ser procurada pela fazenda para quitar a obrigação. Não é isso? Ai, professora, eu achava que não era essa a questão, não era esta a situação. Pois é, vou te explicar. Nós vamos estudar sempre assim, ó, cuidado. A gente está falando aqui do tema convenções particulares, que eu coloquei para você também aí no nosso material. Aliás, né, fique à vontade em pegar o material, apontar para o QR Code e pegar seu material aí. Lembra, também vou aproveitar para dar esse recado, que no dia 22 de outubro, às 11 horas da manhã, a gente vai ter um evento muito especial, que é o evento de revisão tributária sem loucurinha. É só entrar no site também, robertaboldrin.com, já tem ingresso disponível, lógico que é gratuito, você não vai pagar nada, é só pra gente organizar e todo mundo conseguir participar e entrar na sala para conversar comigo, tá bom? Convenções particulares. As convenções particulares estão lá no artigo 123 do Código Tributário Nacional. Cuidado. As relações cíveis são... Vou mudar de cor de caneta. Inoponíveis à fazenda. As relações cíveis, as convenções particulares, elas não são opostas à fazenda. Não vai haver a mudança do proprietário porque eu estabeleci com uma pessoa que esta pessoa paga o IPTU. A fazenda nunca vai procurar o locatário. A fazenda só vai procurar o locador. Então veja, locador versus locatário. O locador é aquele que pratica fato gerador. Professor, ele é o contribuinte, né? Ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador. No entanto, que é verdade que o locador, ele precisa recolher para o município o valor devido de IPTU, e ele o faz. Só que numa relação estabelecida entre o locador e o locatário, ficou convencionado que o locador, ele recolhe o IPTU. Quer dizer, na verdade, o que acontece? Dentro desse contrato de locação, eu já vou embutir o valor do IPTU. E aí o locatário vai pagar o IPTU. Dentro desse contrato de locação, dentro do contrato de bem imóvel. A verdade é que até os proprietários, hoje em dia, eles não deixam mais o IPTU, né, com o locatário, porque eles têm medo do locatário não pagar. E, no entanto, que se o locatário não pagar, quem é executado? Aquele que pratica fato gerador, que é o locador. Então, cuidado, pessoal. Essa convenção particular é inoponível à fazenda. A fazenda nunca vai procurar o locatário, nem sabe quem é essa pessoa. É uma relação civil, uma convenção particular. E aí, pessoal, a gente tem a dicção de uma súmula bastante jovem, que é a súmula 614 do STJ, tá? Essa súmula, ela fala o seguinte, ó, você, locador, para mim é uma pessoa, tá? E você, locatário, nem sei quem é você na fila do pão. Por isso, querido, você não pode discutir, por exemplo, você não pode discutir nem questionar valor de IPTU. Você também não pode discutir nem questionar valor de taxa, tá? E outra coisa que eu vou falar sobre você. Você também não pode propor ação de repetição de indébito, querendo restituir valores. Sabe por quê? Porque para mim você não existe. Eu só vou enxergar o proprietário, o locador e o proprietário. O locador que para mim é o proprietário. O locatário, ele não pode discutir relação obrigacional de IPTU e taxa, que ele entenda que é indevida, e nem pode propor ação de repetição de indébito se houve recolhimento a maior ou indevido. Sabe por quê? Porque somente o locador, que é o proprietário,
é quem pode discutir a relação. Professor, mas tem contrato, mas esse contrato e nada para o direito tributário vale a mesma coisa. São as comissões particulares, que são inoponíveis à fazenda. Então, professora, se, por exemplo, o locatário deixa de pagar o IPTU e o locador é executado, se o locador é executado, ele entra com uma ação de regresso lá no barraco do direito civil, esquece que o locatário vai responder por essa dívida. Perante a fazenda, não. Ele vai responder lá diante do juiz cível, né? Mas na seara tributária, pode esquecer que essa relação não se confunde. Tá bom? Vamos lá ver a questão, então? Ele diz: João e Maria, então, celebram entre si um contrato de locação. O João é o proprietário e locador do imóvel. No contrato, eles estipularam a responsabilidade cível pelo pagamento do IPTU do imóvel, que será de Maria, a locatária. Com base nessas informações, assinale a informativa correta. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei, disse ele. O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco, no que tange à alteração do sujeito passivo do tributo. B. Letra C. O contrato é válido e eficaz e, por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento torna-se solidária, podendo o fisco escolher unido unité, salame mingueu, e escolhido foi você. Olha a loucura aqui dessa alternativa, não é verdade? Ele vai procurar a responsabilidade de uma pessoa, porque uma pessoa é contribuinte, não é outra não. No caso do fisco municipal cobrar o tributo do João, ele não pode ingressar com ação regressiva contra a Maria. Claro que pode. Então vamos jogar fora. Letra D, que nega a possibilidade... Eita lasca! A letra D, que nega a possibilidade de ingresso com ação regressiva, não é verdade. Se no contrato entre as partes, e não é ineficaz coisa nenhuma, o contrato é eficaz entre as partes, só que ele não pode ser oponível e dizendo assim, então peraí, o João diz assim, lá no contrato ficou estabelecido que a Maria pagar o imposto, então você, fazenda, procure a Maria e não a mim. Isso não vai acontecer, porque a fazenda procura quem pratica fato gerador e quem tem relação pessoal e direta com a fazenda, que é o proprietário, tá bom? Então, o proprietário, ele responde integralmente, e aí se ele quiser, por isso a gente descartou, né, a letra D, ele pode entrar com uma ação regressiva em juízo para exigir o tributo da Maria, mas o coitado dele mesmo que vai ser executado, viu? Aí ele falou, letra B, que é a alternativa correta, né, o contrato firmado não pode ser oposto ao fisco, isso mesmo, artigo 123 do Código Tributário Nacional, inoponível à fazenda, no que tange a alteração do sujeito passivo do tributo. O sujeito passivo é um só. No direito civil discute-se quem foi que ficou com o encargo de pagar o IPTU, porque foi deixado o carnê com o locatário, porque dentro do contrato já se previa, embutia-se o valor. Até me lembro que teve uma coisa muito engraçada que aconteceu, que foi o seguinte, no Twitter, né, alguém disse assim, mas eu moro faz 10 anos e eu nunca paguei IPTU. Aí uma pessoa escreveu assim, querida, é que tá embutido no aluguel e você nunca percebeu. É isso mesmo, né? Tá embutido no valor do aluguel, da locação. Porque hoje, né, os proprietários, eles não fazem mais isso de deixar o carnê, porque de repente o locador não paga, o locatário não paga, e aí, naturalmente, contra o locador pode ser proposta uma ação de execução fiscal, tá bom? Bom, então essas questões que eu queria tratar, lembre-se de se inscrever aqui, né, então no site, no robertabodrim.com, já pega o seu ingresso, baixa o material de hoje, material da aula 18, que fala de solidariedade, capacidade tributária passiva, convenções particulares e obrigações tributárias, né? Pega aí o material, aproveita o material para estudar, tá bom? E aproveita para fazer as questões antigas, isso vai ajudar demais. Compartilha esse vídeo, já deixa um likezinho aqui para ajudar a professora, né? Para mais pessoas poderem ter acesso ao curso. Muita gente tem me perguntado se eu tenho o curso de primeira fase, porque muita gente às vezes não fica na rede social e não vê. Então eu tenho procurado colocar sempre na rede social sobre o curso, né?
O curso está acontecendo, quem não assistiu, volta para as aulas anteriores, está tudo disponível. É só baixar lá no site robertaboldrin.com, o material é gratuito e pode compartilhar à vontade, tá? Ó, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê. Até mais!